Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar sobre 3 desculpas que o técnico Cuca não tem mais o direito de utilizar no Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para saber que desculpas são essas. Então vamos lá para os assuntos do vídeo de hoje, pessoal. Depois da derrota desastrosa e vergonhosa sofrida na noite de ontem para o Sportivo Ameliano na Liga Arena, que terminou com o Atlético Paranaense precisando disputar os playoffs da Copa Sul-Americana para avançar às oitavas de final do torneio continental, o técnico atleticano Cuca e o zagueiro Kaique Rocha concederam uma entrevista coletiva desastrosa na sala de imprensa da Liga Arena. E eu poderia muito bem trazer aqui as aspas e comentar em detalhes aquilo que foi dito, ou até fazer um react, é uma coisa que eu tenho me programado para fazer aqui no canal, talvez a gente faça em algum momento react de entrevista coletiva. Mas em vez disso, eu preferi pegar 3 tópicos que têm se repetido muito nas entrevistas coletivas do técnico Cuca desde que ele chegou ao Atlético Paranaense e que eu acredito que precisam parar de aparecer, porque têm sido utilizados como muleta pelo treinador para não solução de uma série de problemas da equipe. E começando pela falta de tempo para treinamento, o Atlético veio de 15 dias desde a derrota para o Danúbio na Liga Arena até a derrota também, né, infelizmente, para o Sportivo Ameliano na Liga Arena na noite de quinta-feira, que terminou com essa desclassificação, entre aspas, do Atlético, ou com o Atlético não se classificando em primeiro lugar geral da Copa Sul-Americana, como a torcida imaginaria antes do confronto. Então foram 4 dias de folga, o elenco folgou nos 2 finais de semana, sábado e domingo, o que nos deixa aí com cerca de 10, 11 sessões de treinamento. E o que a gente pôde perceber na noite de ontem, na Liga Arena, diante do Sportivo Ameliano, é que a gente teve sim uma evolução, principalmente em relação às jogadas de bola parada. O Atlético, de fato, teve algumas jogadas articuladas a partir desse tipo de lance, o que me lembro mais, né? Foi uma jogada que terminou com um cruzamento do Canóbio, um cruzamento perigoso. Mas em relação a problemas que a equipe vinha apresentando, não houve, por exemplo, uma melhora em relação à capacidade de criação da equipe quando tem a posse de bola. Se o adversário não dá campo para o Atlético fazer as transições ofensivas em velocidade, que é a forma como o Cuca gosta de jogar, o Atlético não tem ferramentas coletivas para responder a essa falta de espaço e acaba ficando encurralado, forçado a trabalhar através de cruzamentos, como a gente viu na noite de ontem. E outra situação que precisa parar de acontecer é utilizar desfalques ou errar em escalações e substituições, depois tratar tudo isso ou omitir tudo isso no momento de ser questionado. Então, por exemplo, eu mencionei ontem que a liberação do Fernandinho, na minha opinião, não tinha problema nenhum para que ele pudesse comparecer a algumas aulas, né, do curso de gestão que ele faz na UEFA. Eu acho até que isso pode ser discutido, tá? O Fernandinho é jogador do Atlético, poderia estar à disposição, era uma peça importante. A grande questão é que a falta de um jogador como o Fernandinho, por mais diferenciado tecnicamente que ele seja, não pode servir de justificativa para um Atlético Paranaense não vencer um adversário tecnicamente tão inferior quanto o Sportivo Ameliano dentro da Liga Arena, muito menos depois de já vir de um tropeço contra o Danúbio também dentro de casa. E aí a gente vai entrar em uma série de situações, de escolhas questionáveis do Cuca, em relação a, por exemplo, a titularidade do Pablo, que tem sido muito questionada. Eu nem acho o Pablo um mau jogador, tá? Eu acho o Pablo um jogador que oferece algumas qualidades importantes de se ter no elenco. É um líder, um jogador que sabe sair da área para articular, um cara que trabalha muito pelo time, então se você coloca ele para fazer pressão alta, ele vai correr para fazer pressão alta. Se você coloca ele para recompor por um lado do campo, ele vai recompor. É um jogador útil, um jogador interessante. Agora, o Pablo, em circunstâncias normais, não poderia ser titular de um Atlético Paranaense que investiu o que investiu para tirar o Gonzalo Mastriani, um dos principais artilheiros do continente no último ano, do América Mineiro, ali no comecinho da temporada. Então, faz muito pouco sentido. Eu entendo teoricamente o motivo pelo qual o Cuca escala o Pablo. Já falei aqui no canal, o Pablo faz um papel importante dentro da forma como o Cuca escala a equipe, ao mesmo tempo é papel do Cuca encontrar espaço para os seus melhores jogadores, e isso passa também por não deixar de utilizar um jogador tão decisivo, um jogador com tanta capacidade goleadora como o Gonzalo Mastriani, e que quando recebeu oportunidades, quando foi abastecido como precisaria ser um centroavante, conseguiu corresponder com gols e tem sido importante para o Atlético. Infelizmente, por conta dessa não utilização, o Atlético está arriscado, inclusive, a perder o jogador no próximo mercado de transferências diante de uma investida provável do futebol mexicano pela contratação do centroavante uruguaio.
Além disso, a gente tem, por exemplo, a escolha do Alex Santana. O Alex Santana é um jogador que eu disse aqui lá em 2022, quando foi contratado. Forte fisicamente, tecnicamente não é um jogador ruim, embora não procure muito a bola em campo, seja um jogador de mais de chegada da grande área adversária, mas não tem correspondido, tá? Tem estado abaixo daquilo que ele pode oferecer e é um dos jogadores que parece ter mais crédito com a comissão técnica porque entra partida sim e outra também, principalmente quando a equipe precisa articular, precisa construir, precisa chegar. O Alex Santana acaba sendo opção prioritária, mesmo que o rendimento dele dentro de campo em nenhum momento justifique essa prioridade. Então o Cuca tem sim que repensar algumas coisas. O técnico, o Cuca, né, tem o direito de ter a sua preferência da forma de jogar como qualquer treinador, mas tem a obrigação, na minha forma de ver, de se adequar também minimamente àquilo que o elenco oferece. E se o elenco oferece opções melhores em relação a uma série de jogadores, o exemplo mais claro é o fato do Gonzalo Mastriani continuar saindo do banco de reservas para jogar meia hora de cada vez, o Cuca tem que saber também ser maleável e encontrar uma forma de encaixar essas peças mais importantes dentro de uma mesma equipe. E, por fim, um terceiro assunto que já me incomodou bastante, continua me irritando cada vez mais, é o constante pedido de reforços, inclusive reforços completamente fora da realidade do Atlético Paranaense nas entrevistas coletivas. Então, vamos colocar a coisa em pratos limpos. Qualquer clube do mundo precisa de reforços. Se você for falar com um torcedor espanhol do Real Madrid, ele vai dizer, por exemplo, que o time precisa de um centroavante de maior presença depois da saída do Benzema, embora agora está chegando o Mbappé. Mas enfim, vai mencionar que o time precisa de um substituto para o Toni Kroos. Se você for trazendo para o cenário aí da América do Sul, conversar com um torcedor do Flamengo, ele vai dizer que o time poderia ter um lateral direito melhor, ou um ponta melhor pelo lado direito do ataque, enfim. Certamente o torcedor do Flamengo também tem as suas reclamações e as suas opiniões sobre onde o Flamengo deveria investir dinheiro para continuar incrementando a sua equipe. Agora, quando o técnico vai, depois de qualquer tropeço, na sala de imprensa para criticar o elenco ao pedir reforços, né, ainda que não seja uma crítica direta, o que o Cuca está passando para o torcedor é esses caras aqui não dão conta, ele acaba desmoralizando esses jogadores, mesmo que o Atlético tenha hoje um elenco bastante competitivo. Ele cria uma cultura de derrota, uma cultura derrotista, não se cria uma cultura de vitórias, recorrendo a desculpas a cada tropeço que a gente enfrenta. O que a gente faz é, reconhecer onde errou, trabalhar para melhorar e continuar crescendo, não é vir diante da imprensa ou diante da torcida com uma série de justificativas, especialmente quando essas justificativas passam por terceirizar a responsabilidade. Muito do que o Atlético tem passado recentemente dentro de campo é consequência direta de falhas do trabalho da comissão técnica, e isso precisa também ser corrigido, assim como o Atlético precisa sim de reforços na próxima janela de transferências. E a grande questão é que, principalmente quando a gente vem de derrotas contra Ipiranga, contra Danúbio, contra Esportivo Ameliano, esses dois últimos dentro da Liga Arena, o técnico deveria se envergonhar de chegar na sala de imprensa e mencionar a necessidade de reforços, porque independentemente de qualquer coisa, o Atlético é muito superior em termos de estrutura, em termos de investimento, em termos de qualidade técnica, do que todos esses adversários que acabaram tirando pontos importantes do Atlético e jogando a equipe para os playoffs na Copa Sul-Americana e colocando o clube em situação delicada na Copa do Brasil. Então o Cuca precisa parar de terceirizar responsabilidades, perceber os seus erros e começar a trabalhar para corrigi-los. E isso tudo a gente vai ter oportunidade de ver a partir desse final de semana, se tudo continuar no mesmo caminho. Eu lamento informar, e eu não estou aqui dizendo que eu quero a saída imediata do Cuca, mas eu começo a imaginar a situação do Cuca se transformando em alguma coisa delicada para ser observada. O Atlético precisa de algumas mudanças, isso passa por algumas escolhas da comissão técnica e elas precisam acontecer agora. Mas quero saber também a opinião de vocês. Pessoal, deixa aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.